Fala galera, eu sou Natália Beatriz e esse é o meu canal. Hoje a gente está aqui com ele, Ricardo Natali, que é educador financeiro e tem um canal no YouTube chamado Lucro UFC, onde ele dá consultorias e dicas sobre essa parte de educação financeira. Ricardo, como surgiu essa coisa de ser educador financeiro? Na verdade, surgiu assim de uma necessidade mesmo que eu via entre os meus amigos, entre os conhecidos e até na minha própria vida, porque a educação financeira ela é uma coisa que ela é muito importante, porque o dinheiro faz parte do nosso dia a dia, né? Mas não é tão difundida assim, a gente não aprende na escola, não aprende em casa, então vai tendo muito problema por causa disso. Então, na verdade, na minha vida eu acabei colocando a educação financeira, principalmente no momento que eu estava pensando em casar, estava começando a pensar em mudar de casa, né? Então, esse é o momento que esse impacto financeiro, ele age forte. Então, eu comecei a analisar algumas coisas e aí eu percebi que não é tão difícil assim. Tendo uma pequena organização, fazendo um planejamento e colocando um hábito de poupar e investir todo mês, é muito possível ter várias realizações e fazer esse dinheiro valer mais. E aí eu tive a ideia de tentar pegar todos esses conceitos interessantes e importantes da educação financeira e juntar um pouco com a linguagem do futebol, só para deixar um pouco mais simples, para ver se a gente consegue disseminar mais essas informações para todo mundo. E aí você foi fazer faculdade, foi estudar ou não? Surgiu daí e... No começo eu fui aprendendo buscando livros mesmo, aprendi muito lendo livros. Eu acho que eu costumo dizer que os livros são um mar de conhecimento, porque é muito conhecimento num livro que custa super pouco, de repente custa 20 ou 30 reais, né? Então eu fui buscando esse conhecimento ali, depois eu fiz cursos técnicos profissionais da área de investimentos, fiz uma pós-graduação em educação financeira e hoje eu estou seguindo esse caminho como educador financeiro mesmo. E vindo para o lado do futebol, fazendo essa relação entre futebol e finanças, como você acha que essas duas coisas elas se relacionam? Eu acho que assim, pelo menos aqui no Brasil, o assunto futebol ele é muito conversado, muito dialogado, então é muito presente na nossa vida, né? Então eu costumo dizer que, por exemplo, quando você ganha o seu salário, que você vai fazer suas contas do mês, é como se você estivesse escalando o seu time. Então, se você monta um time de futebol, você tem que ter o goleiro, os zagueiros, você tem que ter uma defesa sólida, mas também tem que ter espaço para os atacantes, aqueles que resolvem o jogo. Então, quando a gente pensa no nosso orçamento mensal, também é assim. A gente tem que colocar uma parte do nosso dinheiro para aqueles gastos fixos, né? Então, é como se fosse aquela defesa, essa defesa sólida que eu falo, então são os seus gastos fixos, aqueles que você tem todo mês. Só que você também tem que reservar uma parte do seu dinheiro para os investimentos, que seriam os atacantes, né? Então, porque esses caras é que vão fazer o seu dinheiro valer mais, né? O famoso conceito dos juros compostos, né? Da matemática, que é uma bola de neve que faz seu dinheiro aumentar. E isso é possível pelos investimentos, né? No mercado financeiro. Então, é isso que eu falo. De repente, você arrumar a casa, você pensar em um time equilibrado, é a mesma coisa nas suas finanças do mês, né? Você tem que pensar em equilibrar suas finanças, atender todos os seus sonhos de curto, médio e longo prazo, os gastos fixos, os variáveis, então tem que fazer esse manejo aí para que tudo dê certo e seu time seja campeão. E é o que todo mundo sempre deseja, né? Que o time seja campeão e que as finanças estejam em dias, mas muitas pessoas acabam se enrolando nessa hora de dividir as tarefas e o que gastar primeiro, e aí nesse momento que todo mundo acaba se complicando cada vez mais. Então, isso que você diz é importante porque, assim, todo mundo quer que o time seja campeão, mas a gente sabe que um time campeão não se forma da noite pro dia. Então é preciso um processo, uma jornada. Não precisa ser difícil nem complexo, mas assim, reservar uma parte do seu salário todo mês para os investimentos, isso é uma atitude muito boa. A partir do momento que você recebe o seu salário, no mesmo dia você reservar essa partezinha, de repente 10%, para você colocar em algum tipo de investimento pensando no futuro, isso é perfeito. Então, é uma jornada, você vai fazendo devagarzinho. Primeiro você cria esse hábito de poupar, depois você começa a investir esse dinheiro, depois você vai obtendo mais conhecimento para que aí você consiga melhores rentabilidades. A gente sabe que muitos jogadores começam novos a jogar bola, estouram, vão para a Europa, ganham muito dinheiro e acabam não vendo
o gosto do dinheiro e depois eles têm uma carreira que vai até mais ou menos os 35, 40 anos no máximo, e depois disso ninguém vê muito falar deles. Alguns têm pessoas da família que cuidam dessa parte do dinheiro deles e tudo mais, mas tem pessoas que não se preocupam com isso e acabam voltando para suas origens passadas quando você olha ela hoje, você não vê que ela teve uma carreira brilhante e tudo mais. Uma dica assim que você daria para esses meninos que estão na base hoje, que pretendem ter um futuro bom no futebol, como que eles devem se cuidar para essa questão de não ter problemas futuros com as finanças? Então, o melhor conselho é fazer esse hábito, criar esse hábito de poupar e investir todo mês, tá? Essa daí é a melhor dica. Se eu tivesse que dar só uma dica, isso serve para qualquer pessoa, seria isso: crie o hábito de poupar e investir todo mês, porque seu dinheiro vai se multiplicar, vai valer muito mais, você vai ficar imune a imprevistos que possam acontecer e simplesmente você vai ter mais realizações e qualidade de vida, tá? É uma jornada, é um processo, tem que começar. O hábito de poupar e investir, sem dúvida, é o mais importante. Os jogadores de futebol, os atletas profissionais, eles têm um agravante, um problema que é o quê? Eles têm um período de profissional mesmo muito curto. Enquanto uma pessoa com outras profissões, de repente, começa a trabalhar com 16 anos, vai se aposentar com 60, a carreira de um atleta de futebol é muito mais curta, né? Então vai até os 30, 35, 40 anos no máximo. Então, essa pessoa ela tem que se preocupar muito mais do que as outras. Porque uma pessoa que tenha um emprego mais comum pode ir poupando por mais tempo para ter essa aposentadoria tranquila. Então esse atleta ele tem que se preocupar com esse momento para poupar mais, porque aí ele pode de repente ser independente financeiramente depois dos 30, 40 anos ou ter tranquilidade para de repente ter uma outra profissão, tá? Então quanto menos tempo você tiver, mais você tem que poupar por mês para colocar esse dinheiro para trabalhar por você. Vou falar por mim e acho que isso deve ser para muitas pessoas também. Muita gente tem dificuldade de guardar o dinheiro. E aí eu vejo que nos seus vídeos você fala muito de investir e tudo mais. Quase ninguém entende muito disso de gerar receita, poupar e investir. Tá. Como que a gente consegue fazer isso de uma maneira fácil para que qualquer pessoa consiga? Eu acho que o primeiro ponto a gente tem que pensar o seguinte, é a motivação de você fazer isso, né? Então, por que poupar e investir? Porque esse dinheiro que você está poupando e investindo hoje, no futuro vai te trazer algo que você quer. Não adianta poupar por poupar. A maioria das pessoas simplesmente não poupa nada porque não tem um objetivo para aquele dinheiro. Então, digamos assim, se eu tenho dinheiro hoje para ir no shopping e comprar um tênis, por que eu não faria isso? Olha, só se esse dinheiro aqui me servir para uma coisa que me agrade mais do que um tênis. Sim. Então eu acho que tem essa parte motivacional de você ter objetivos claros. Quando você tem um objetivo, por exemplo, olha, eu quero me aposentar daqui a 10 anos. Como que eu vou fazer isso? Se eu poupar 20% do meu salário, daqui a 10 anos eu me aposento, por exemplo. É óbvio que você tem que fazer as contas para ver se encaixa. Mas é um objetivo que me move. Não existe poupar se não tiver um objetivo claro para te motivar. A gente tem uma Copa daqui 4 anos, a Copa de 2022 no Catar. E um dos seus vídeos lá no seu canal no YouTube, você ensina um pouquinho de como a gente consegue economizar e ir pro Catar gastando bem menos do que todo mundo acha que seria. Queria que você comentasse um pouquinho sobre essas finanças. Quando a gente fala de programar uma viagem, aí é interessante falar que é o seguinte, quanto mais antecipação, quanto antes você começar a planejar, mais barato vai ficar. Porque tudo que você compra quando é relativo a viagens, então passagens, hospedagens, etc., tudo com mais antecedência é mais barato, né? Então, mais um ponto a favor de quem é planejado financeiramente. Um outro ponto que eu acho que tem muito potencial de economia quando a gente está falando de viagem são as milhas aéreas. Tá? Isso daí é uma coisa que eu falo muito porque quando você consome parceiros dos programas de fidelidade das companhias aéreas, você acumula pontos. Então você compra alguma coisa e você ganha alguns pontos de fidelidade, digamos assim. Quando você faz um consumo consciente desses pontos,
você consegue trocar por passagens aéreas, né? Então, eu economizo muito mesmo nas minhas viagens por causa dessas milhas aéreas que eu consigo, basicamente, através dessa compra em parceiros, usando um bom cartão de crédito e aproveitando as promoções que sempre existem. Então, se eu tivesse que dar 2 dicas rápidas, seriam: pense com antecedência, faça um planejamento mensal de gastos de investimento nessa viagem e também aproveite essas oportunidades de economia. Uma delas é as milhas aéreas. E você também escreveu um livro chamado Lucro UFC. Quando que veio essa ideia de escrever esse livro? E eu queria que você relacionasse ele um pouquinho com o seu canal no YouTube também, que leva o mesmo nome. Isso é. A ideia do Lucro FC foi simplesmente para conseguir divulgar mais essa questão da educação financeira, que é o meu caminho, que é a minha profissão. E aí eu tive a ideia de juntar algumas analogias, algumas metáforas do futebol para tentar deixar o assunto mais leve e agradável. E aí eu escrevi o livro, porque eu acho que o livro ele tem um começo, um meio e um fim. É assim, é o que eu sempre digo, é muito conhecimento que você consegue lendo um livro. Então, eu escrevi esse livro, foi meu primeiro passo aqui, foi o pontapé inicial na minha carreira como educador financeiro. Então, esse livro, inclusive, você pode conferir, ele está no meu site, que é www.lucrofc.com.br. Ele está à disposição, quem quiser comprar tanto o impresso quanto o arquivo digital, você pode conseguir lá. E aí, depois disso, eu comecei a também divulgar esse meu trabalho da educação financeira, de investimentos, dicas de economia. No YouTube eu faço pelo menos 2 conteúdos por semana, 2 vídeos por semana, e o meu canal é esse, você pode achar lá no YouTube, Lucro FC. É como se fosse Lucro Futebol Clube. Eu vou deixar aqui também na descrição depois o site e também o canal dele para que vocês possam assistir também. Ricardo, eu acho que era basicamente isso. Mostrar um pouco dessa importância em poupar e investir para que a gente não tenha um futuro que a gente possa descansar com a carreira que a gente sonhou, tendo investimento, dinheiro, para não sofrer Sem pouco dúvida. mais. Eu costumo falar que para todo mundo que fazer parte também desse time, o time do Lucro FC, não é para ter ganância, não é para esbanjar, é simplesmente para ter uma sustentabilidade financeira, para ter mais realizações e qualidade de vida e para ficar imune a imprevistos também, tá? Tudo isso é possível, não é tão difícil, basta seguir uma jornada, um caminho e ter mais educação financeira, planejamento, e é isso, faz parte, todo dia você vai aprendendo um pouquinho. Se você puder seguir o canal Lucro FC, você vai ter várias dicas aí sempre. Ricardo, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado. Agradeço também ao pessoal aqui da RP2 Sport Marketing, que mais uma vez abriu as portas pra gente, na pessoa do Raoni, do Pedro e do Fernando, que nos ajudaram aqui a estar gravando esse vídeo. É isso, gente. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e compartilhar com seus amigos para que mais pessoas possam chegar aqui. Beijos e até a próxima.